Luz na mente, paz no coração, energias positivas, Aranauã, Saravá. Mais uma vez estamos falando sobre a Umbanda Esotérica. E estamos aqui no templo da Umbanda Esotérica de Itanhaém, na TUR, na Escola de Iniciação Umbanda Esotérica de Itanhaém, que é a mesma Escola de Iniciação de Itacuruçá, a mesma TUR que estava em Itacuruçá, agora aqui em Itanhaém. E como vocês estão vendo, estamos na fase final de construção, só estamos agora esperando a pintura e depois colocarmos os demais elementos que constituem aqui o nosso templo, a parte de fundamentos, de fundação do templo, que nós esperamos entregar a todos vocês no início de novembro. Bom, mas antes disso, nós gostaríamos de falar a todos vocês e relembrar que quando nós falamos da Umbanda Esotérica, nós falamos da Umbanda Esotérica. E quando eu quero dizer que a Umbanda Esotérica, ela fala dela como construção de uma Umbanda, de uma escola, é porque ela respeita incondicionalmente todas as outras escolas das religiões afro-brasileiras. Sejam elas outras escolas da Umbanda, sejam elas outras religiões afro-brasileiras, como o culto de nação, o tambor de mina, o xambá, o toré, o babassuê, o xangô, o toque lá de batuque, perdão, lá do Rio Grande do Sul, enfim, a cura, a jurema, o terecô, enfim, todas as religiões afro-brasileiras. Então, nós, quando montamos a Faculdade de Teologia, com ênfase em religiões afro-brasileiras, nós pretendemos, desde aquele momento, dizer que as umbandas, os candomblés e as encantarias, somando-se, eles formavam um todo as religiões afro-brasileiras. Então, a primeira coisa que nós fizemos foi manter um diálogo entre todas as religiões afro-brasileiras. Primeiro entre as umbandas, entre as demais religiões afro-brasileiras. Fizemos um diálogo intra-religioso e fizemos um diálogo interreligioso dentro das religiões afro-brasileiras. Depois fizemos um diálogo com outras religiões. Depois fizemos um diálogo com a academia. Fizemos um diálogo com a filosofia, com a ciência, com a arte e com a religião, que culminou com a fundação da Faculdade de Teologia, na época umbandista, hoje Faculdade de Teologia Afro-Brasileira, em Teologia Afro-Brasileira, com ênfase em Teologia Afro-Brasileira, para que nós viéssemos melhor entender como funcionavam a teologia das religiões afro-brasileiras, ou seja, o aspecto crítico das religiões afro-brasileiras, para ser discutido com as demais disciplinas acadêmicas que usam o método científico, nós fazemos então através da teologia. Mas hoje aqui nós estamos falando do templo que está sendo desenvolvido. O templo, como eu disse, no início de novembro estará pronto e aberto a todas as pessoas. Bom, falando da Umbanda Esotérica, nós queremos mostrar um quadro, aqui me perdoe que está no flip ainda, nós queremos mostrar um quadro onde há um triângulo, um quadrado e uma estrela. Na verdade, estas três formas geométricas é para dizer que são diferentes. Então nós vamos dizer aqui, que nós já falamos outro dia, através dessa obra, Escolas das Religiões Afro-Brasileiras, Tradição Oral e Diversidade, da nossa autoria, que foi referendada pelo Reginaldo Prandi, nós estamos dizendo aqui o seguinte, que voduns, inquices e orixás, eles são diferentes. O núcleo duro deles, ou seja, a parte central deles é diferente. Mas aqui no Brasil, houve um processo de periferia, vamos assim dizer, essa periferia entre eles, que formou uma zona de diálogo. E essa zona de diálogo aqui é muito importante para nós. Assim como se vier para cá, por exemplo, deve ter formado uma zona de diálogo com outros setores, o mesmo para cá e o mesmo para lá. O que nos interessa muito é isso aqui. Então vamos também pegar agora, basicamente, uma coisa. Se nós pegarmos todas as religiões afro-brasileiras, todas elas, nós vamos ver que elas estão apoiadas ou no inquice, ou no vodum, ou no orixá, ou no encantado.
entendendo encantados como toda e qualquer entidade que não seja orixá, vodum e inquice, mas que estão presentes nas religiões afro-brasileiras. Então, se nós pegarmos todas as religiões afro-brasileiras e formos reuni-las, nós vamos encontrar inquices, voduns, orixás e encantados, que pode ser caboclo, que pode ser preto velho, que pode ser nenhum deles, baiano, boiadeiro, pode ser nenhum deles Exu, não importa. Agora, aqui, nesse setor especificamente, eu quero mostrar como nós, nas regiões afro-brasileiras, em obediência a esse núcleo duro e a essa periferia, como é que nós construímos em espaços públicos geográficos diferentes o nosso Ilê, Funfun Aô Xogum, que é uma comunidade afro-jejinagô, de culto afro-jejinagô, como nós construímos o Ilê Oká, Sete Estradas, que é um candomblé de caboclo em encantaria, é uma encantaria, e aqui onde nós estamos, para breve está funcionando, o Templo da Umbanda, aqui no Templo da Umbanda Esotérica. Bom, eu vou me utilizar desta obra, vou aqui usar um processo endogênico, né? E vou dizer a vocês, há um capítulo especial aqui nesse livro, em que nós falamos Escola das Religiões Afro-Brasileiras, as neutralizadoras do fundamentalismo endógeno. Esse fundamentalismo endógeno talvez foi um pouco aberrante, mas nós vamos falar aqui, na verdade, do processo que nós podemos ter quando nós fazemos um proselitismo muito grande das nossas religiões em detrimento da outras. Nós aqui calcamos a nossa ética pela diversidade, pelo respeito incondicional à diversidade e à alteridade. Nós achamos isso fundamental. Mas eu quero dizer para vocês que as religiões afro-brasileiras, todas elas, em suma, elas têm aquilo que nós podemos dizer transe de possessão, transe mediúnico ou transe anímico. 2. Culto aos orixás, inquices, voduns. 3. Culto aos ancestrais, que seriam aos encantados, caboclos e outros. A musicalidade, que há o cântico e há também o toque de tambores. A dança, o ritual de sacrifício, o sacrifício ritual de animais. O uso de bebidas ritualísticas e também o uso de ervas. Muito bem, algumas religiões, a maioria das religiões afro-brasileiras, e nós vamos dizer que tem um núcleo duro, esse núcleo duro, ou seja, que não se transforma praticamente, eles não têm ligação entre uma com as outras, mas esse é o núcleo duro delas. Mas todas elas são de tradição oral secundária. O que é tradição secundária? Elas já tiveram contato com o livro. Primária é quando não tem contato nenhum com o livro. Se nós pegarmos os nossos indígenas lá no Amazonas, por exemplo, aqueles que por exemplo, fossem reconhecidos como indígenas, que não tiveram contato com nenhum com o povo civilizado, entre aspas. Então eles teriam uma tradição oral primária. Então todas as religiões afro-brasileiras têm uma tradição oral secundária, porque já conheceram o livro e algumas coisas delas também estão em livros. Se nós formos ver o transe, todas elas são religiões de transe. Não tem como negar-se isso. São religiões de transe. Ou transe mediúnico, ou transe anímico, ou transe de possessão. E esse transe acontece através ou das divindades que nós chamamos orixás, inquices ou voduns, ou através dos ancestrais ilustres, uns ancestrais divinos e outros ancestrais ilustres, né? Que
genericamente o encantado, caboclo, preto velho, exu, etc. O que há mais? A musicalidade. A musicalidade. Algumas delas têm música. Todas as músicas cantadas. Algumas não têm, por exemplo, o toque de tambores, de lu, em gomas. Né? Não tem esses toques. O sacrifício de animais, o sacrifício ritual de animais. Algumas têm, outras já não têm. Então não podemos dizer que isso é comum. O uso de bebidas rituais. Também algumas têm, outras não têm. O uso de bebidas rituais são bebidas que levam a estado superior de consciência, não a estado alterado de consciência, porque é um pouco e em geral agregada com ervas, em geral agregada com elementos que atuam de forma positiva do ponto de vista mágico e do ponto de vista corporal nas pessoas, somático nas pessoas. Bom, muito bem. E ervas? Ervas. As ervas, todos já ouviram falar, em todas as religiões afro-brasileiras, pelo menos tem ervas. Ervas. Defumação é uma. Banhos de ervas, banhos de descarrego, propiciatório, banhos de purificação, são banhos, chás, omieró, ou seja, são banhos também, né? Mas banhos mais já ligados para determinados setores das religiões afro-brasileiras, abô, né? São ervas curativas. Temos também ervas que servem para efeitos mágicos, porque nós temos uma religião mágico, ou seja, um sistema mágico religioso nas nossas religiões afro-brasileiras. Então isso daqui dá para demonstrar que as religiões afro-brasileiras que nós colocamos aqui, né, o culto às divindades, o culto, ou seja, aos candomblés, às encantarias e umbandas, eles têm um núcleo duro que eles têm diferenças, mais no centro, né? Mas a periferia deles permite uma zona de diálogo. E essa zona de diálogo é permissível por esses fatores que eu citei, né? Do transe, da tradição oral, que é comum a todas as religiões afro-brasileiras. Esse aspecto é comum às religiões afro-brasileiras. E mais do que isso, a vertente una do sagrado. Já disse várias vezes, vou repetir, que o sagrado é inerente a todo ser humano, vivente no interior dele. Né? Que isso também pode ser traduzido como espiritualidade, que a espiritualidade é inerente ao ser humano. Vivente em seu interior, independente de qual a religião, de qual setor filosófico religioso que ele segue ou não segue. Isso é muito importante. É uma vertente do ser espiritual. E essa vertente, o que ela diz? Que todas as religiões afro-brasileiras, elas acreditam numa divindade, acreditam nos ancestrais divinos, acreditam nos ancestrais ilustres que atuam na humanidade. É como se fosse nas coisas, se fosse na nação, diria-se que era do Orum para o Aê, ou do astral, do plano astral para o plano material, para o plano denso em outras religiões afro-brasileiras. Então nós queríamos mais uma vez dizer que nós temos 3 espaços públicos diferentes, justamente por isso. Porque eu não posso, num mesmo espaço, fazer coisas diferentes. Mas elas têm coisas comuns no diálogo. Então, por isso que também permite que, embora eu tenha sido iniciado nessas três maneiras de se entender as religiões afro-brasileiras, no candomblé você precisa ser iniciado, na encantaria você precisa ser iniciado, e na umbanda você precisa ser iniciado. Então, aqui demonstra que os 3 espaços, eles estão obedecendo, esses 3 espaços públicos, obedecem a um núcleo duro, diferentes, mas não desiguais. E que há um diálogo entre eles. No caso, eu aqui estou inaugurando, acredito, de ser um sacerdote que atua em 3
religiões afro-brasileiras diferentes. E isso não é mérito meu. Isso é apenas uma forma de que eu comecei muito cedo dentro das religiões afro-brasileiras e pude fazer esse trânsito. E procuro fazer esse trânsito, mas sem ferir a tradição do candomblé, sem ferir a tradição da encantaria e sem ferir a tradição da Umbanda. Quando eu falo da Umbanda esotérica, eu só falo da Umbanda esotérica e só faço a Umbanda esotérica, no templo da Umbanda esotérica. Quando eu estou no culto de nação, no nosso caso, na nossa comunidade, lá do Ilê, Funfun, Axé, Aú, Xogum, que é uma comunidade de culto Afro-Jejinagô, nós falamos do orixá. Falando das coisas do orixá. Certo? Tudo relacionado ao orixá. Quando estamos na encantaria, lá no Ilê, Ocá, Sete Estrada, falamos do candomblé de caboclo e da encantaria. Falamos das coisas, como é que funciona essa ligação entre o encantado e o orixá, e como também há essa ligação de vários encantados, inclusive com a Jurema e com o tambor de Mina. Isso é muito importante. Então nós queremos dizer a todas as pessoas como é que nós entendemos esse núcleo duro. Outro dia eu falei núcleo duro, né? Núcleo duro, ou seja, o que caracteriza cada uma dessas três religiões. O núcleo duro é aquilo que caracteriza, por exemplo, aqui, o candomblé, a Umbanda, no caso, né? Aliás, a encantaria e a Umbanda, como nós pusemos aqui. E existe uma zona de diálogo entre elas, que é aqui a parte periférica, que elas podem conversar, podem dialogar, mostrando que há um processo de respeito incondicional à alteridade e que elas têm algo em comum, a tradição oral, tudo aquilo que eu já falei, o transe, enfim, muitas coisas em comum, mas tem coisas que são diferentes, por isso que precisam ser praticadas em lugares públicos, em templos diferentes, em ilês, em choças, em tendas, em templos, e é isso que nós estamos aqui tentando demonstrar a vocês. E outra coisa que também fortalece essa ligação aqui na zona de diálogo é a vertente Unã. Porque essa vertente Unã é comum a toda a religião afro-brasileira. Ou seja, a humanidade busca as potestades, os adeptos das religiões afro-brasileiras, procura os ancestrais ilustres, os ancestrais divinos, visando alcançar a divindade. Não obrigatoriamente pensando nisso, mas é como se eles estivessem falando com a divindade. Né? No caso do candomblé, aqui a humanidade procura nos Lexé Egum, procura os ancestrais, que são os Babá-Eguns, aqui vão procurar os orixás, Ebora, na verdade para tentar receber o beneplácito de Olodumare através do processo de comunicação e de ligação de todo o sistema com o Exu. O candomblé de caboclo mais ou menos funciona dessa maneira. Só que o ancestral ilustre aqui é o caboclo. E esse ancestral ilustre se torna, ele diz, que é filho de uma potestade tal qual o filho de santo. Né? Mas todos eles também podem estar aqui ligados à divindade, seja Zambi, Apongô, seja, dependendo, seja Zambi, Apongô, seja Olodumare, Olorum, enfim. Qualquer uma da segunda nomenclatura. A Umbanda mesmo, a Umbanda ela também entra em contato com o caboclo, preto velho, com a criança, com o baiano, com o boiadeiro, com o marinheiro e outras, e Exu. E também pede a cobertura aos orixás. Por exemplo, quando vão saudar a festa de Ogum, a festa da Iemanjá, a festa de Oxum, segundo a forma que cada um tem. Então aqui nós estamos mostrando o processo de convivência pacífica entre as várias religiões afro-brasileiras, mas é importante que se demonstre que elas têm de ser praticadas, claro, cada um pratique como quiser. Mas nós estamos dizendo, se as três, é importante que elas tenham espaços diferentes, nos seus espaços diferentes. Ou seja, um espaço geográfico diferente. O candomblé, a encantaria e a umbanda. Candomblé, Umbanda,
encantaria, encantaria. Mas elas têm uma zona de diálogo que está aqui, ó. É pela própria radiação delas que acontece na sociedade. E o que é que acontece na sociedade? A tradição oral, todas são a tradição oral, todas elas têm transe, todas elas acreditam em divindades ou ancestrais ilustres, todas elas têm cantos, algumas delas além do canto tem a dança e a musicalidade, algumas têm sacrifício ritual animal, tem bebidas ritualísticas, ervas todas usam, e mais, todas elas obedecem essa vertente una do sagrado. Ou seja, o ser humano, o ancestral que procura o ancestral ilustre, o ancestral divino, visando alcançar a divindade que nós todos, de que todos nós somos filhos, de que nós todos herdamos essa coroa divina. Eu espero ter podido passar para vocês aqui, nesse templo que nós estamos fundando, que nós estamos trazendo aqui para Itanhaém, no nosso caso aqui, a ordem iniciática do Cruzeiro Divino, através da TU, né? Da TU, que é o templo umbandista oriental, e mais do que isso, a Escola de Iniciação Umbanda Esotérica. Por favor, aceitem as nossas vibrações sinceras, de luz na mente, paz no coração, energias positivas, e até a próxima oportunidade.